Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, segunda parte da varredura que a gente fez lá no YouTube para responder para vocês tudo que vocês pediram. Sendo repetitiva, toca o sininho, marca o legal, te inscreve aqui no canal. Te inscreve lá no Instagram, te inscreve lá no Facebook, te inscreve no Telegram, te inscreve lá no blog, te inscreve em todos os lugares que é para poder nos acompanhar e acompanhar tudo que tá saindo. Gente, tá rolando aí o nosso curso para contadores. Vou dizer de novo isso, marca aquele contador que tu precisa que conheça o assunto, ok? Essa aqui é a segunda parte do vídeo, das perguntas. Com isso a gente sanou, colocou em dia as perguntas lá do YouTube, né? A gente lembrando que sexta para sábado estamos lá no Instagram com o nosso Saque da Loira, ok? Gurias, toca a vinheta para nós aí, por favor. Como esse aqui é a parte 2, eu já tô cansada. Eu tô demolida, daqui a pouco tem live. Daqui a pouco tem live às 20 horas. Então vamos lá, gente, vamos terminar isso hoje. O Gin, a receita deveria facilitar isso daí. Ok, isso é um pensamento válido. Pensar formas de realmente ajudar nós brasileiros a pagar os impostos certinhos. Deveriam descontar as taxas, cobrar uma alíquota sobre o valor depositado em corretores, etc. E todo e qualquer valor retirado de corretora para Fiat ser taxado. Talvez um pouco maior a alíquota. E esquecer como a pessoa operou dentro da corretora. Sei lá, colocou R$1.000, paga 5 de imposto, cria um programa tipo GCAP, você informa no mês quanto entrou na corretora e quanto saiu. Na volta, cobra, sei lá, retirou 2.000, cobra 20. Caso perguntem se a pessoa comprar um carro ou uma casa em BTC, não vai pagar o imposto na volta para moeda Fiat. Aí cria-se o seguinte, nesse mesmo programa, bens adquiridos em criptoativos, comprou uma casa de 1 milhão, vai lá e paga 10% de imposto sobre o bem adquirido. Aí pode lançar em bens e direitos. Duvido que com alíquotas baixas não aumentaria a arrecadação. O meio dos caminhos para se chegar nesse 1 milhão, trocas ou rolos de criptos, a receita esquece, é o mais prático. Oi, Gin, eu fiz questão só de ler aqui, né, o teu posicionamento. Eu acho que é um posicionamento válido, né? Mas infelizmente não somos nós que fazemos as regras, né? A gente não faz as regras, a gente ajuda a cumprir. Então, na prática, a gente só debate sobre o assunto, mas a gente não tem esse poder de decisão, ok? Mas acho muito válido aqui tudo que tu colocaste. Inclusive, sugestões aí, quando estava aberta, lá no Ministério da Economia, estava aberta lá a consulta pública, eu fui uma das que pedi para o máximo de pessoas irem lá e dizer o que esperavam do assunto, né? Muito pouca gente foi lá opinar, mas é válido sim. Acho que a gente tem que sempre opinar por aquilo que a gente acha certo. O Marcelo MS, para fazer a conversão de permuta para reais, eu posso usar a cotação de fechamento do dia da operação ou somente posso fazer a conversão no exato momento da operação? A receita não diz, certo? Como a receita não diz, tu tem que usar uma coisa que é coerente, né? E coerente, o fechamento do dia é coerente sim. Inclusive, se tu fores ver lá na iene, o dólar usado é o de fechamento do dia, né? Então, por que não a cotação de fechamento do dia? É coerente sim. Eu, inclusive, quando eu pego para fazer os meus clientes, eu tô fazendo depois, eu não tenho a cotação dele do momento, da hora, né? Então, eu uso a cotação do depois. André Carvalho, entrei em um jogo NFT que tem uma moeda que é apenas multiplicada no jogo conforme eu jogo. Não tem essa complicação de bridge, etc. do Axie. É como se fosse uma mineração e a moeda só aumenta. Iniciei em setembro com 12 mil. No mês de novembro tive o valor de 30 mil de forma passiva. Para que eu possa sacar, eu vou trocar em BNB e posteriormente vou mandar para a Binance. Se eu saco do game esses 30 mil e depois converto para BNB, eu movimentei 30 ou 60k. Tu movimentou 60k. Depois eu transfiro essa moeda para a Binance e saco esses 30k. Vou precisar fazer IN 1888? Sim, tu passaste os 30k. Depois, sendo menor que 35, não paguei imposto, correto? Agradeço a atenção.
Está dizendo que foi menor do que 35, que é o nosso limite de isenção. Vamos fazer a conta aqui. No mês de novembro, tu teve 30 mil, setembro 12 mil, sacou do game 30 mil. Então, tu tirou do game os 30 mil, ok? Sacou do game 30 mil. Converteu para BNB. Quando tu converteu para BNB, tu fez uma permuta. Bingo, entra para os 35. Movimentou 60, ok? Depois transfira essa moeda para Binance e aí ao transferir para Binance tu vai ter que vender essa BNB, certo? Tu vai alcançar os 35 sim, lamento informar, mas as tuas permutas somam mais do que 35 mil reais no mês, tu vai ter imposto sim, não tá certo, não tá correta a tua informação de que não tem imposto. O Eliseu, Ana, os tokens gerados em jogos NFT só precisam ser declarados na IN 1888 e tributados se eu realizar a venda ou permuta deles, já considerando que passei do limite de 30 e 35k. Na verdade, assim, na IN, aquilo que diz, ultrapassou 30k, eles vão para a IN independente de ter imposto ou não, ok? Então, se ultrapassou 30k de transação, IN 1888, 30k, beleza? Beleza. Questão dos 35, se no decorrer desse percurso tu teve permutas ou vendas que somadas ultrapassaram 35k no mês, 35k no mês, faixa de isenção, tu vai ter imposto sim. Agradeço desde já pela sua resposta e pelos seus vídeos de orientação. Obrigada, querido. A gente adora, muito obrigada aqui. Educação é a coisa mais linda do mundo e a gente acha muito bacana quando as pessoas agradecem assim aquilo que a gente faz. A gente faz de coração. Coração para vocês. O Messias Machado. Jogos NFT como CryptoCars. O Secar Token. CryptoPlanes. Bomb Crypto seriam declarados a receita na ficha de bens e direitos como código 89? Sim, se está falando da questão dos NFTs deles, dos tokens deles, sim, seriam declarados sim, lá no 89, lá em bens e direitos. Tipo, tokens são derivados de altcoins, mas não são altcoins. É que assim, a Receita separou e foi uma questão estatística, não foi uma questão tributária, até porque a gente tributa da mesma forma e considera inclusive todos os 3 criptoativos, certo? Se tu me perguntar assim, Ana, está correto no 89 e não ser o 83, assim, estatisticamente falando são tokens, tá? Estatisticamente falando são tokens, deveriam estar lá no 89, mas se tu colocares como altcoin, se isso vai te dar algum problema, não vai te dar problema algum, ok? Tu vai estar colocando da mesma forma. Quando é que tu coloca? Quando o custo de aquisição for igual ou superior a 5k, tá? Então, sim, eles vão constar na tua declaração de bens e direitos, sim, e a princípio vão no 89, eu tô usando 89. Saúde e sucesso para você. Obrigada, querido, valeu! Robson Ramos. Uma dúvida sobre a contabilidade de uma transferência cripto de carteira para exchange. Essa operação você diz que não é considerada uma alienação, pois os ativos ainda estão no meu nome, apenas transferir a custódia. Sim, tu tirou, fez uma troca de endereço, tu saiu de um lugar e foi para o outro. Como qualquer operação, até mesmo de transferência de criptoativos, a IN determina que você converta a operação em reais. Sim, para efeito de informação, certo? Então, qual será o valor contábil da aquisição quando entrarem na exchange? O valor contábil de aquisição aonde, querido? Tá falando o valor contábil de aquisição na IN? Se tu tinha ela em algum lugar e foi para outro lugar e tu tinha um custo de aquisição, tu pode usar o teu custo de aquisição. Agora, tu tá transferindo uma coisa que não tem custo de aquisição, o que tu vai usar? Tu vai te remeter lá na IN que dizem cotação, certo? Cotação de fechamento do dia. Aí tu vai usar sim o valor de cotação, se tu não tem valor disso. Se sim, devo converter na minha contabilidade de entrada no exchange, então como devo considerar o valor da saída da carteira? Devo ainda considerar o valor de aquisição ou posso também considerar o valor de entrada na exchange? Querido, utiliza o mesmo critério para ambas as pontas, ok? Se tu for utilizar o custo de aquisição, se tu conhecer esse custo de aquisição, tu pode até utilizar o custo de aquisição sem problemas, ok? Mas tu vai usar o mesmo valor. Agora, se tu está
ipsis literis, sem saber exatamente quais os custos, o que tu vai fazer? Tu vai usar sim o da cotação, o fechamento do dia, lá na data tal, para te poder informar isso de forma correta nas duas pontas lá na IN 1888. E uma dúvida sincera que fica é, de acordo com a definição, como pode uma permuta de criptoativos ser considerada uma alienação? Tchê, Robson, o que eu vou te dizer, Robson? Aqui é uma questão de legislação. A gente tem na legislação, ipsis literis diz o quê? Que permuta é uma forma de alienação. O que a Receita faz? A Receita está aplicando o que está na lei, né? Então, assim, como é que ela não aplicaria o que está na lei? Mudando a lei. Então, deveria ter o quê? Ou uma exceção prevista, né? Ou um entendimento legal diferenciado pacificado. Não existe. Então, é uma permuta de fato. Agora, eu vou te dizer uma coisa, assim, antes de... E aí fica a minha opinião pessoal. Tu tá trocando bens de mesma natureza, ok? Mas às vezes tu tá trocando projetos de um projeto para o outro, tu tá pagando, inclusive a empresa que tu tá usando para fazer isso tá ganhando taxas conforme as tuas operações, entendeu? Então, se tu for pensar, existiu de fato a operação, existiu de fato a troca de uma moeda pela outra, existiu de fato a disponibilidade. Tu não fez o saque porque tu não quis, mas tu tinha disponibilidade de naquele momento fazer a conversão em dinheiro. E tem um outro aspecto que as pessoas têm que entender, que é imposto em cripto. Na verdade, está fazendo uma mera antecipação de imposto, certo? O que efetivamente distorce é a não compensação de prejuízo. Porque se a gente compensasse prejuízo, estava tudo certo e ninguém ia ter esse problema que a gente tem hoje. Então, na verdade, a distorção toda é a gente não compensar prejuízo. Se a gente compensasse prejuízo, corrigia toda e qualquer tributação dos criptoativos sem levar essa guerra constante da permuta. É uma guerra constante e é uma guerra que a gente não tem como sair vencedor disso. Nós, meros contribuintes, cabe a gente fazer o quê? Acatar. Não tem o que fazer. Miriam, os valores que eu transferi da corretora Binance USDT para uma corretora no exterior para comprar outras criptomoedas é considerado remessas de valores para o exterior? Não! É uma evasão fiscal? Não! Preciso pagar IOF dessas operações? Não! Considerando que as moedas vão voltar para a Binance e ser tributadas aqui no Brasil. Disse tudo. Se tu usou porta de entrada Brasil, porta de saída Brasil, tu entrou, operou, tradeou, voltou o capital para o Brasil, tributou no Brasil, aqui tudo bonitinho, não houve evasão, tá? Agora, se tu fizer um BTC Cabo, vamos lá. Entrou aqui um Bitcoin, saiu lá no exterior, sem fazer o câmbio disso, que é a operação normal que tu deveria ter feito, sem pagar IOF, sim, tu está fazendo uma evasão fiscal, ok? Então, entrou Brasil, saiu Brasil, tributou aqui dentro, não houve de fato o saque lá fora, eu entendo que não houve a evasão fiscal, não houve sonegação, não houve nada. Não, tu está fazendo tudo como tu tem que fazer aqui dentro do Brasil. Transferir dinheiro lá para fora, isso sim tu tem que fazer via câmbio e não via criptomoeda. Caroline, no caso de ser liquidada nos futuros, vou acabar tendo que pagar imposto. Putz, Caroline, pior. Não tive nenhum lucro, porém a exchange tomou minha margem e fui liquidada. Eu vou ter que largar um PQP aqui pior, Caroline. O que acontece, Caroline? Nesse caso aqui, em tese, tu baixou a tua cripto aqui, né? Tu, de certa forma, tu alienou o prejuízo e sim pagaria imposto. A solução para isso, eu não sei o tamanho que foram as tuas operações, né? Tomara que as tuas operações não tenham sido grandes para isso ter acontecido. Cabe daqui a pouco uma análise aí nas tuas operações para ver se tem alguma outra saída, tá? Mas a grosso modo, sim. A grosso modo, tu teria que alienar esse prejuízo. O Marcos M. Oi, Ana. Oi, querido. Na hipótese de ser uma carteira spot sem USD, de se ter em carteira spot sem USDT e transferir sem USDT para conta de futuros. Ok. Então, após um determinado tempo fazendo trades, tenho um resultado positivo e ganhei mais sem USDT. Logo, agora tenho na conta de futuros 200 USDT. Sem USDT, novos ganhos no mercado futuro. Volto com os 200 USDT para conta spot. A pergunta é, o 100 USDT que ganhei no mercado de futuros, coloco com o valor de aquisição a custo zero, adiciono o meu estoque do USDT na carteira de spot? Sim!
Entendeu tudo. João Paulo, Ana, como faço a declaração de criptos, das criptos que ganham poupança cripto que paga uma porcentagem por ano? A gente tem que ter um entendimento aqui que assim, ó, para começar, tá? A empresa nacional nem pode fazer porque não é uma operação regulamentada aqui, certo? Então essa é uma operação que ocorre onde empresas no estrangeiro, essa figura da poupança em cripto. Essa poupança, em tese, tu não está fazendo ela como uma instituição financeira, né, no exterior, e essa não é uma aplicação financeira no exterior, não está sujeita ao EF, não tem nada que diga ao contrário. Então, assim, ó, na prática, eu enquadraria no regra geral. Qual é o regra geral? O regra geral é, tu ganhou aqui uma bonificação, certo? Tu vai tributar isso a custo zero. De que forma? Na alíquota progressiva, tabela progressiva, alíquota progressiva, regra geral, né? Então, na regra geral, tu vai ter o quê? A isenção dos 35K. Certo? Então eu faria isso, a menos que em algum momento venha alguma coisa diferenciada, efetivamente equiparando, eu faria isso. Até porque, que nem a gente diz assim, não são operações assim, tu não pegou uma grana, foi lá e colocou uma poupança no exterior. Não, tu pegou uma criptomoeda, deixou lá te rendendo um bônus, ok? Então, como criptomoeda não é moeda para efeitos de Banco Central, também não entendo como uma poupança. Tem que ser pro bom e pro ruim a gente pensar nas coisas, né? Então, eu não entendo como uma poupança, aplicaria o regra geral. Geni Silva Meira. Se a pessoa vende uma criptomoeda por USD numa exchange estrangeira, daí seria venda? Sim, seria venda. Se a pessoa vende uma criptomoeda por USD no estrangeiro, é uma venda. Agora, assim, em que pese seja uma venda, certo? Vamos considerar, tu vai vender lá para comprar lá. Vamos de novo aquilo, tu não pode vender lá para sacar lá, né? Até se tu tiveres uma conta no exterior e quiser fazer esse saque lá, a gente tem que cuidar aí essa questão cambial para não haver a evasão, ok? As rotas na Uniswap, cada rota seria uma permuta? Sim. Bridge seria permuta, tipo deposita Doge na exchange e saca como W Doge. Aí existe aqui a questão assim, ó, quando a paridade disso é de 1 para 1, isso não teve efeito, é uma mera representação ali, até é questionável. Eu vou dizer que conforme o caso, tipo ETH, né, por WETH, eu faço da paridade 1 por 1 e não considero como permuta, tá? Mas é questionável, tá? Tem que pensar bem no assunto, é questionável. Mas eu não consideraria, eu consideraria aqui a mesma coisa, uma simples representação, né, diferenciada. O Ricardo, comprei 40K de moedas e rendimento dela deu 100K. Preciso provar para a Receita que deu esse rendimento? Ou só declarar e pagar os impostos devidos? No outro mês, rendimento novamente de 100K. Só declaro o ganho de capital e pago a tributação de NFT gerando isso mensalmente. Tu comprou 40K de moeda, o rendimento dela deu 100K. Vamos supor que isso seja o quê? Um stake? Sei lá, não sei a que tu tá te referindo aqui. Mas assim, de 40K para 100K, ela te deu um rendimento, líquido é a cotação, ela te deu um rendimento disso, tu teve um retorno desse 100K em cripto para tua conta. Se tu teve um retorno em cripto para tua conta desse 100K, tu vai retornar isso sem custo e quando tu vender, tu vai tributar assim na íntegra, a custo zero. O Alarcon Fernandes, Alarcon, oi! Esse ano resolvi me aventurar no trade, antes só fazia hold. Estou usando a sua planilha de imposto simplificado e fiquei com uma dúvida sobre os valores de rendimentos isentos e não tributáveis. Esse valor na sua planilha é o que fica na aba guia resultado, coluna resultado. Em caso afirmativo, esse valor na coluna resultado é acumulativo dos meses anteriores também, ou somente do mês em preenchimento. E para saber o total, para declarar os rendimentos isentos e não tributáveis, eu tenho que somar o total positivo da coluna resultados de todos os meses do ano vigente. Gente, a planilha usa preço médio, certo? Só que ela usa o que? Média mensal,
Começa por aí. Segundo, a planilha ela é feita por mês, então tu tem que somar ela mensalmente, sim. A questão é que quando tu tá te referindo resultado, só tu tem que te ligar se tá se referindo aqui a resultado tributável ou não tributável, certo? São duas coisas distintas. Fernando Rodrigo Royer. Digamos que eu tenha apurado e recolhido o DARF de janeiro, valor de 7.350, mas agora descobri um erro na apuração e o valor correto seria 8.000. Como devo recolher essa diferença? Tu vai pegar 8.000 menos 7.350, gerar um DARF de 4600, tá? Código 4600 lá no Cicalc, pega esse saldo, né, e atualiza só esse saldo lá no Cicalc. Tu vai pagar só o saldo que tu ficou devendo com multa e juro. O outro já está pago no vencimento. Diego Souza. Se eu comprar e vender após alguns meses e o valor for abaixo dos 30k, sei que é isento. Porém, como a Receita vai saber dessa história? Vou dizer na declaração do IR anual sobre essa movimentação em rendimentos isentos e não tributáveis? Sim, tu vai dizer lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, sim. Sempre tu vai ter que colocar em rendimentos isentos e não tributáveis aquilo que não te gerou um rendimento tributável lá no GCAP. Letícia Rodrigues. No caso, se eu vender 5.000 em BNB, mais ou menos 1,5 BNB por $1.000, que no caso seria algo próximo, e vendesse o SDT por BRL e tirasse aí 5.000 BRL sem contar as taxas. Somaria 15.000 reais de alienação. É isso? Vamos lá. No caso de eu vender 5.000, tá? Vendeu 5.000, alienou 5.000, ok. Vendeu o SDT por BRL. Ah, te entendi agora. É mais 5.000, ok, são 10.000. E tirasse os 5.000, somaria 15.000 de alienação? Não. Não, porque quando tu transformou para real e do real tu mandou para tua conta, isso não é uma alienação, isso é um saque, certo? Então a alienação foi, na verdade, aqui na BNB, certo? E na USDT, só. O fato de tu ter sacado, isso já estava convertido, ok? Já tinha havido o fato gerador do imposto. Isso é aquilo que eu falo sempre para vocês. O fato gerador do imposto é a alienação. Nunca o fato gerador é o saque. Eu nem vou, já te expliquei aqui, nem vou dar sequência aqui na tua, porque eu já te expliquei aqui e acho que deu para entender. Então, tu baixa esse 5 aí que não tá na conta e faz todo o raciocínio de novo. Só daria 35.000 de alienação, tá? Se a soma das tuas permutas e vendas fechassem os 35k, ok? Isso tem que ficar bem claro. E aí sim seria 15% do lucro, né? 15% do lucro líquido das permutas e vendas, né? Das alienações, ok? E sim, pode descontar as taxas, sim, desse lucro. Não fica careca, Letícia. Não vale a pena ficar careca. Lê o meu e-book, me maratona. Essas perguntas que tu está fazendo aqui tem 1 milhão de vídeos. Não fica careca, porque apesar do assunto parecer complicado, a gente fala tanto sobre ele que se tu me assistir umas 10 vezes, tu não vai mais ter dúvida nenhuma. O Marcelo, como faço a IN 188 retroativo? Marcelo, tu entra lá no ECAC e refaz desde o início. Começou, sei lá, em agosto de 2019, tu não fez, tá? Então lá em agosto de 2019, tu vai abrir lá o período agosto de 2019 e vai fazer. Depois tu gera a multa disso lá no Cicalc, paga a multa e era isso. Russo, se eu vender todos os meses valor baixo, no fim do ano tenho que declarar todos? E se comprar valor baixo, tenho que declarar? Aí depende, né? Se tu vender todos os meses valor baixo, o que é valor baixo? Abaixo de 35k mês, ok? Alienou abaixo de 35k mês. Alienou, não é vendeu, tá? Então não tenta escapar a permuta daqui. Então, alienou, né, sendo permuta e venda. Aí, sim, tu só precisa somar lá isso em rendimentos isentos e não tributáveis, o que tu teve de rendimento, e baixar isso do teu estoque. E se tu comprou o valor baixo, ó, 5.000 lá na declaração de bens e direitos, ok? Valores iguais ou superiores a 5.000 na declaração de bens e direitos, certo? Ou seja, tu comprou 100 reais, comprou 200 reais, tu precisa? Não, não precisa. O Tadeu Belisário, como são tributadas as operações de futuros na Binance? Faço depósitos em reais para conta spot,
Transforme o SDT e envie para a conta de futuros. Faça os trades em futuros perpétuos com os lucros e depois faça o caminho inverso até sacar para minha conta em reais. Onde está a incidência do imposto nesse caso? Querido, mensalmente tu controla esses teus perpétuos, traz para tua conta e joga isso para a questão do limite de isenção. À medida que tu joga isso no spot, tu já está realizando, tá? Então, assim, quando eu falo futuros, são contratos, né? Futuros não são criptos, independente de contratos perpétuos ou não. Então, assim, tu não movimentou cripto, movimentou futuros. O resultado disso durante o mês te gerou X USDT e tu trouxe esse USDT lá para tua conta de spot. Tributa na hora que tu trouxe? Tese, não. Tu não vai tributar isso na hora que tu trouxe, porque tu não realizou e nem trouxe isso em moeda fiduciária. Mas jogou isso para dentro da tua conta spot, tá lá na tua conta spot, e aí tu botou no jogo, saiu tradeando, ou sacando, ou etc, aí tu realizou, tu vai colocar ele na tabela progressiva e sim vai pagar imposto, ok? Gente, sendo o que tínhamos para o momento, eu tô esgotada. Foram 7 páginas, ok? E daqui a pouco tem uma live. Gente, obrigada pela audiência. Conto com todos vocês em todos os nossos canais. E, de novo, lembrem de divulgar o nosso curso para contadores para amanhã ou depois vocês não virem dizer para mim, na minha cidade não tem um contador que entenda de criptoativos, ok? Ah, lembrando ainda uma coisa muito importante que eu me esqueci. O nosso sistema de gestão fiscal de criptoativos, fevereiro, eu acho que até fevereiro, eu acho que mais uns 30, 40 dias aí de teste, tá tudo na mão, ok? Gente, beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.